No ano de 2024, as ações da Embraer já subiram mais de 108%, fazendo dela a maior alta do Ibovespa no ano. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre a Embraer, falar como ela ganha dinheiro, dar uma analisada rápida nos resultados do segundo trimestre de 2024, explicar por que as ações sobem tanto e também discutir no fim do vídeo se pode ser uma oportunidade de investimento mesmo depois dessa alta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like nesse vídeo aqui para o YouTube entender que você gosta, para você sempre receber os nossos vídeos. Imagino que todos conheçam aqui a Embraer, mas como nunca trouxemos vídeo dela no canal, vou apresentar rapidamente a empresa. A Embraer é uma das maiores produtoras fabricantes de aviões e jatos no mundo. Então ela é uma das líderes globais de produção de jatos de até 150 lugares, né, para passageiros. Ela tem mais de 1.800 jatos já entregue em mais de 70 países. Ela tem mais de 170 linhas aéreas como clientes em mais de 90 países. E ela atende mais de 60 forças armadas. Ela também tem um segmento que ela faz aviões ali para o segmento de defesa e segurança nacional. E ela atende mais de 60 forças armadas no mundo todo. São mais de 19 mil empregados, então uma empresa gigantesca. A Embraer ela tem 4 linhas de negócios distintas. Ela tem a parte de aviação executiva, que basicamente são os jatinhos privados aí para poucas pessoas. Ela tem uma parte de aviação para defesa e segurança nacional. Ela tem a parte de aviação comercial, né, como ela disse aqui, né, com foco de até 150 passageiros. E ela tem a parte de serviços, suporte e serviços, onde ela faz uma espécie de pós-venda. A gente vai falar bastante sobre isso ainda no vídeo. Quando a gente pega a receita dela, a Embraer é uma das poucas empresas no Brasil que a receita dela não está majoritariamente no Brasil. Então 59% das vendas dela, lembrando que ela teve uma receita de quase 6 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, 60% aqui vem da América do Norte, então Estados Unidos e Canadá basicamente. 21% da Europa e somente 9% aqui do Brasil e o restante do mundo no restante aqui do percentual. Então é uma empresa que ela é muito mais globalizada do que brasileira, né? Então isso aqui é interessante. É uma característica que muita gente busca, né? Uma empresa globalizada, uma empresa dolarizada, a gente pode dizer isso aqui da Embraer. E falando um pouco agora de como a empresa ganha dinheiro, a gente olha o EBIT aqui, que é o que realmente importa, né? De onde vem o resultado operacional da empresa. E o que é interessante é que 50% do resultado operacional vem da parte de serviços. A gente vai falar um pouco mais dela no fim do vídeo. E outros 40% aí sim vem da parte de aviação executiva. No entanto, o que tem crescido mais aqui dentro do resultado e o que tem bastante potencial de crescimento dentro do resultado aqui da Embraer é a parte de aviação comercial. Vejam que do backlog, o que é o backlog? Basicamente o tanto de pedidos que ela tem que ela ainda não faturou. Ela tem 21 bilhões de dólares ainda para faturar, basicamente 4 anos de receita dela ainda por faturar, e a maior parte desse backlog vem aqui da parte comercial. Então ela tem conseguido ganhar vários contratos nos últimos anos. Isso já explica um pouco do porquê as ações têm subido tanto, mas a gente vai falar disso. E ela tem, é claro, aqui uma grande aposta que é a Eve, que é a parte de carros voadores, né? Aqueles carros elétricos voadores, já tem bastante pedido aí para ser entregue e já tiveram alguns testes, mas isso aqui ainda é uma grande aposta, é muito incipiente, ainda não gera resultado para a empresa. Isso aqui fica da gente ver num futuro, quando começar a aparecer, né, as vendas, quando começar a aparecer a receita, o resultado operacional, mas é uma grande aposta da Embraer e ela acredita que isso daqui vai valer muito no futuro. Olhando um pouco o mercado da Embraer e como ela está posicionada, em voos de até 150 passageiros, ela é líder de market share com cerca de 30% do mercado. É por isso que a gente escuta muito que a Embraer é um orgulho nacional, que é um orgulho para todo brasileiro, porque é uma empresa que saiu do Brasil com todas as dificuldades que a gente tem aqui, principalmente para a indústria, e conseguiu dominar esse mercado, pelo menos, lembrando, até 150 assentos, né, por voo. E aqui a gente consegue ver um pouco do cenário competitivo. Então, para voos regionais de até 100 lugares que ela coloca aqui, ela basicamente não compete com as gigantes, né? Então ela está posicionada aqui com os jatos dela, e a Airbus e a Boeing, que são as gigantes globais do segmento de produção de aviões, não competem com a Embraer, então ela consegue voar um pouco sozinha nesse segmento. Quando a gente passa para as categorias de 100 a 160 passageiros, aí sim ela começa a ter uma pequena competição aqui, uma competição até relevante com a Airbus e também com a Boeing, mas lembrando que a Boeing também não está bem das pernas, tiveram alguns problemas recentes com alguns aviões dela, inclusive aquela cena apavorante lá daquele avião que abriu um pedaço dele no meio do voo, era de um avião da Boeing. Isso acaba chamando um pouco a atenção para os jatos e para os aviões
da Embraer, que são muito bons, né? E não tem esse tipo de notícia, então possivelmente ela está conseguindo ganhar mercado por conta da situação que a Boeing se encontra no momento. E no segmento de jatos, entre 70 e 90 lugares, ela basicamente domina o mercado norte-americano com 90% do mercado. Para entender por que as ações da Embraer têm subido tanto, a gente precisa primeiro entender um pouco da história recente dela e por que as ações caíram tanto em primeiro lugar. Resumindo aqui, entre 2015 e 2017, ela estava investindo muito para o lançamento daqueles jatos que hoje são super famosos, né? Os E2, que hoje fazem muito sucesso. Então ela estava investindo demais, colocando dinheiro nisso, ela acabou se endividando muito. E o que a gente teve aqui no Brasil, uma crise entre 2015 e 2017, 2018. Então os juros subiram, a demanda caiu, os pedidos caíram, né? Os pedidos de defesa também não estavam indo bem nessa época e o cenário competitivo estava muito forte. Então a Boeing ainda estava numa boa situação. Inclusive, para vocês terem ideia, em 2020, né, ela estava acertando ali a venda de uma parte do modelo de negócio dela, a parte comercial, para a Boeing, e na verdade acertando essa venda em 2019, e a Boeing desistiu de comprar em 2020. Então, quando a empresa imaginou que ela teria uma salvação, porque ela ia receber mais de 4 bilhões de dólares para reduzir a dívida, nessa época ela estava com uma dívida líquida sobre EBITDA, né? Ou seja, uma alavancagem de mais de 10 vezes aqui, já entrando em 2020 com uma alavancagem bem apertada, então esse dinheiro seria muito bem-vindo. A Boeing acabou desistindo. Então a empresa entrou em 2020, nem preciso falar para vocês o que aconteceu em 2020, né? O famoso C19, na pior situação possível. Não ia vir o dinheiro que ela esperava que viria, as vendas estavam caindo, os pedidos estavam caindo, saindo de uma crise no Brasil. Então, assim, estava num cenário bem difícil. Por sorte, a empresa, para vender essa fatia para a Boeing, fez várias melhorias internas. Então, ao longo dos últimos anos, ela já vinha com um foco muito forte em eficiência por conta da crise aqui no Brasil. Então, programas de demissão voluntária, redução de pessoal, ganho de eficiência. E quando ela começou a acertar a venda com a Boeing, mais ou menos aqui em 2019, ela também tentou profissionalizar, reestruturar a empresa, deixar uma gestão melhor, mais eficiente. Então, quando chegou 2020, ela estava nessa situação. E em 2021, com a recuperação do mercado, era uma empresa mais preparada para voar mais alto, digamos assim, com o perdão do trocadilho. Então, ela começou a voltar a receber pedidos, a gente viu a demanda por turismo voltando, a demanda por turismo interno ficou muito forte, né? Porque você às vezes não conseguia ir para outro país, mas você conseguia viajar dentro do seu país. Então, isso começou a chamar mais atenção das empresas aéreas. Os jatinhos particulares também, né, esses pequenos jatos que a Embraer vende para a parte ali de aviação executiva, começaram a ganhar ainda mais demanda, porque as pessoas estavam buscando esse distanciamento social. E também o que começou a acontecer a partir de 2021, ou pelo menos voltou em 2020 e 2021, foi uma preocupação maior dos países com a defesa nacional. A gente tem visto aí o tanto de conflito que tem surgido no mundo. Então ela meio que começou a receber demandas melhores e maiores em todos os seus 3 principais segmentos. Na parte de defesa, nem tanto na parte de defesa, mas principalmente no segmento comercial, com o E2, que deu muito certo a partir de 2021, 2022, e também na parte de aviação executiva, o que fez a empresa se recuperar. Esse gráfico que a gente está vendo aqui é o ROIC da empresa, uma métrica de rentabilidade. Então vejam como ela estava com a rentabilidade negativa lá em 2020 e veio melhorando, agora entregando ali um ROIC próximo a 9% em 2023, 2024. Então o que fez as ações da Embraer subirem mais de 700% desde 2020 foi essa recuperação na rentabilidade dela e recuperação nos pedidos. Eu trouxe aqui algumas notícias só para vocês terem ideia, né? Não trouxe todas, mas só recentes, assim, em 2023, mais de 2023, a NetJets fez um pedido ali de 5 bilhões de dólares para a Embraer. Uma outra notícia recente aqui, que o BNDES concluiu o financiamento para exportar 32 jatos da Embraer para American Airlines, para atender a American Airlines. E se vocês pesquisarem aí notícias sobre a Embraer, vocês vão ver diversas notícias de pedidos de países, dessa parte de defesa, outras empresas comprando jatos, linhas aéreas comprando cada vez mais aviões comerciais da Embraer. Então, nos últimos trimestres, nos últimos anos, eu diria, ela tem fechado muitos pedidos e fechado muitas parcerias. Então, ela conseguiu recuperar de uma forma muito forte o backlog da empresa. Lembra do backlog? Ou seja, aquele valor de contratos que ela tem ainda a faturar. Aqui a gente tem alguns dados a respeito do backlog da empresa e vocês vão ver que nos últimos anos ela aumentou sim o número de entregas. Então, desde 2020 ali na parte de voos comerciais que eu falei para vocês, que é onde ela tem mais potencial, ela aumentou a entrega, ainda não está no nível que ela tinha antes da crise lá em 2016,
mas o backlog, ou seja, o tanto de bilhões de dólares que ela tem ainda a faturar, saiu de 7 bi para mais de 11 bi agora no segundo trimestre de 2024, e ela tem atualmente 6 vezes mais valores a faturar do que o que ela já faturou nos últimos 12 meses. Ou seja, é como se ela dissesse assim, mercado, olha, os próximos 6 anos de receita aqui da Embraer estão garantidos, estão tranquilos. Então, isso aqui é uma boa notícia, o mercado gosta disso. E ela recuperou bastante aqui de rentabilidade, então saiu de uma rentabilidade negativa para uma rentabilidade positiva, mas vejam como que é um segmento que ainda assim não é muito lucrativo, mas só dela recuperar ao mesmo tempo que a receita sobe e o backlog sobe, isso daqui ajuda demais o resultado. Então, com a recuperação dos principais mercados da empresa e esse maior foco na eficiência, a Embraer tem entregue nos últimos anos resultados cada vez melhores. Então vejam aqui a receita lá em 2020, 3,7 bilhões de dólares, só crescendo, chegando aqui a 5,6 no segundo trimestre de 2024 e estimando aqui para 2024, né, o guidance da empresa entre 6 bi e 6,400. Então praticamente dobrando aqui de tamanho grossamente, né, não dobrando, mas quase dobrando de tamanho frente a 2020. Falando só de receita, mas como ela melhorou muito a eficiência, o EBIT dela cresceu bem mais do que a receita. Então ela tinha, por exemplo, uma margem EBIT em cima dos 4,1 bi em 2021 de 4%, e agora, em cima de uma receita maior, ela tem uma margem EBIT ainda maior. Lembrando que empresa industrial, normalmente, quando a receita cresce, ela consegue diluir custo, diluir despesa e realmente melhora as margens. Isso aqui é o natural, mas a Embraer melhorou muito mesmo. Falando agora um pouco do segmento de serviços e suportes, que eu acho o segmento talvez mais interessante hoje dentro da Embraer, justamente porque ele tira um pouco da ciclicalidade do negócio da Embraer. Vou falar um pouco mais disso no fim do vídeo, mas a Embraer, como ela tem muito da demanda atrelada ao quanto que as pessoas podem e querem viajar, vocês devem imaginar que isso está muito atrelado também aos ciclos da economia. Então, quando a economia está indo muito bem, principalmente a economia americana e europeia, geralmente andam juntas, ela vende mais, né, jatos comerciais, ela vende mais jatos executivos, e quando a economia não está indo tão bem, as pessoas viajam menos, e aí os pedidos caem, e a empresa acaba tendo esse ciclo. Como ela quebra esse ciclo? Vendendo serviços pós-venda. Então, vendendo, por exemplo, partes, né, peças do avião ali para as empresas que compram os aviões e que tem o estoque lá dos aviões, aí elas vão ter que comprar de alguém, né? Por que não comprar direto da própria Embraer? Vendendo também um serviço de logística aqui, deixando as peças disponíveis de reposição para as empresas, para elas não terem que ficar ocupando armazéns com esses espaços, né? Fora outros serviços de logística. Serviços em si, então, por exemplo, treinamento, instalação de peças, manutenção das aeronaves em si, né? E ela tem também um outro segmento aqui bem forte, que ela entrou na Europa lá com uma parceria, principalmente em Portugal, né? Iniciou em Portugal, onde ela faz a manutenção de não só dos aviões da Embraer, mas também de vários outros, de outras marcas, né? Outras marcas ela consegue fazer manutenção e basicamente cuida da frota lá de aviões de Portugal e, obviamente, da Europa, como está tudo ali muito perto. Então, é uma empresa que esse segmento aqui, ele acaba, já que ele representa lá, como a gente viu, 50% do EBIT da empresa, ele acaba ajudando bastante a Embraer a tirar um pouco dessa ciclicalidade nas receitas dela. Algo parecido com o que está acontecendo com a Kepler. Para quem conhece a Kepler, ela está basicamente tentando fazer isso daqui que a Embraer conseguiu fazer. E falando desse segmento, ele também tem crescido bem desde 2020, então o backlog aí também cresce desse segmento, mais de 3 bilhões de backlog. A receita tem crescido e é um segmento com margens melhores. Serviço, a gente sabe que tem margem melhor, né? Então o EBIT desse segmento aqui é a melhor parte. Eu diria que é daqui realmente que vem o dinheiro da Embraer, não é nem de produzir avião, é de prestar serviço depois que o avião já foi vendido. Falando rapidamente dos resultados do segundo trimestre de 2024, eles vieram fortes, como já era de esperado, porque a empresa tem crescido justamente a carteira de pedidos. Então, a carteira de pedidos cresceu 22%, o mercado olha muito isso daqui, e a receita líquida cresceu 16%, para uma empresa do tamanho da Embraer, isso daqui é sim significativo. E quando a gente olha aqui o EBITDA da empresa, ele cresceu também aqui para 190 milhões de dólares com ganho de margem positivo, e o EBIT também cresceu aqui com ganho de margem. Então, é um resultado, obviamente a gente não está fazendo uma análise completa aqui, mas um resultado que foi sim positivo na minha visão, dado que a empresa tem entregue aí resultados cada vez melhores. Olhando em reais, só para vocês terem uma ideia, a receita foi 7,8 bi frente a 6,3 no ano passado, um EBITDA de quase 1 bilhão versus 720 milhões aqui no ano passado. A margem também melhorou, como a gente já viu. Um EBIT de 725 milhões, bem acima dos 480 do ano passado. E a empresa está aqui com uma geração de caixa negativa nesse trimestre, até no semestre de 2,7 bilhões de reais
negativa justamente porque ela tá com muito pedido. O que ela faz? Investe para produzir avião e entregar. Então isso daqui nem sempre é um sinal negativo, tá, pessoal? Então essas regrinhas de bolso que eu sei que muitos investidores têm, a empresa está queimando caixa, é ruim. Aqui na Embraer isso aqui é muito positivo, significa que ela está recebendo pedido, está investindo para entregar os aviões e crescer a receita EBITDA no próximo período, né? Então 2025 tende a ser um período ainda mais forte para a Embraer. Falando um pouco de preço, é difícil olhar qualquer múltiplo aqui para a Embraer, porque ela tem histórico de prejuízo, então isso acaba bagunçando a maioria dos múltiplos que consideram a rentabilidade. Mas olhando aqui o PVP da empresa, a gente vê que está próximo de 2 vezes, o que está muito em linha com a média histórica de negociação da empresa, um pouco acima ali de 2015 e 2016, mas eu diria que hoje a empresa tem um mix de receita melhor, então faria até sentido ela ser um pouquinho mais cara do que ela era lá na época. E também, apesar dela continuar alavancada ali com cerca de 2 vezes EBITDA, ela não está tão alavancada quanto ela já esteve em 2018, 2019, 2020. Então acho que sim, faz sentido ela estar um pouquinho acima dos preços que ela já teve no passado. Também a gente tem que considerar que ela tem todo aquele backlog para faturar, então o mercado pode estar precificando isso mais para frente. Falando em dividendos, a empresa não é uma exímia pagadora de dividendos, né? Ela praticamente não paga dividendo nenhum desde 2019 e quando ela pagava ali em 2015, 16, 17, mesmo assim era um dividendo próximo a 1%, então isso aqui é muito pouco. Então é uma empresa que não era de dividendo justamente pela essa questão da ciclicalidade da receita dela e de resultados bem consistentes. Olhando no ano, as ações sobem mais de 100%, nos últimos 5 anos sobem 170%, o Ibov subiu 31%, e nos últimos 20 anos a Embraer subiu 340%, perdendo para o Ibov. E aqui que está aquele ponto de atenção que eu falei para vocês. A gente tem que considerar que a Embraer ela é uma empresa de certa forma cíclica. Então eu vou tirar aqui o Ibov só para mostrar para vocês. Então ela já teve booms, né? Quando a economia vai muito bem ali, principalmente de 2010 até 2014, antes da crise, ela subiu demais e aí sofreu na crise, aí subiu ali, aí cai, aí sobe. Então, se você pensar em investir na Embraer, por mais que hoje ela tenha ali metade do resultado dela vindo do segmento de serviço que tira essa ciclicalidade, o setor de aviação ele ainda é bastante cíclico, então esse otimismo todo ele pode acabar nos próximos 2 anos, então você tem que tomar cuidado e saber disso na hora que você está investindo. Mas a pergunta é se após essa alta de mais de 100% de 2024, ela continua sendo uma oportunidade. Bom, eu acho que sim, a empresa é uma empresa interessante para você estudar, é uma empresa boa, ela está naquela lista de empresas estudáveis, empresas investíveis, principalmente porque ela tem uma receita de certa forma dolarizada, é uma empresa diferente que a gente não tem nenhuma outra igual na bolsa, né? Na verdade não tem nenhuma, é a única que a gente tem aqui no Brasil. Se você quiser se expor esse setor, vai ser fora do Brasil. É uma empresa que tem melhorado muito nos últimos anos, o segmento de serviços me chama bastante atenção. A aposta na IVE eu acho uma aposta bem interessante sim para longo prazo. E os outros segmentos, tanto aviação comercial e aviação executiva, tem tudo para melhorar no médio prazo. Então eu acho que os números da Embraer vão continuar melhorando, porém por conta dessa alta, que não só dessa alta, né pessoal, quando a gente tira aqui o ano e a gente coloca aqui desde 2020, vocês vão ver que é uma empresa que subiu aí 500%, 700%, dependendo se a gente pegar aqui do fundo até recentemente. Então, essa melhora toda, a maior parte dela já foi precificada pelo mercado. Então, não é uma empresa que eu acho necessariamente que está cara. A gente viu ali que pelos múltiplos e por tudo que ela tem para entregar, ela está num preço, de certa forma, até justo. Então, não acho assim que é uma empresa que vai cair, como eu achava de outras empresas que eu já trouxe aqui no canal. Mas, ao mesmo tempo, também não acho que é uma grande oportunidade. Lembrando que não é uma empresa excelente, aquela nota 10 que você tem que fazer questão de ter na sua carteira. É uma boa empresa. Então, se você conseguir encontrar essa boa empresa no bom preço, talvez faça sentido. E eu não acho esse bom preço hoje. Eu acho um preço relativamente justo. Se você gosta da empresa e você acredita bastante nesse setor e nas apostas dela para longo prazo e nessa melhora contínua, talvez faça sentido. Mas a gente aqui prefere outras empresas no setor industrial. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas se vocês quiserem saber as nossas recomendações, que outras empresas industriais que a gente gosta, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo. E nesse grupo a gente envia promoções para você assinar o nosso plano anual, tendo acesso às 4 carteiras: carteira alfa de crescimento, carteira de dividendos, fundos imobiliários e carteira global. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.